carregando. Foi. Só me fala... Peraí. Tá aparecendo direitinho? Tá. Uhum. Tá. Começou a aparecer agora. Então tá, gente. Boa noite. Obrigada por terem vindo, né? Por estarem presentes. Eu vou falar um pouquinho hoje, então, das disfunções miccionais e gastrointestinais nas crianças atípicas. Qual que é o papel da fisioterapia pélvica, tá? Vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Rafaela Russi, tá? Eu sou fisioterapeuta. Eu estou formada aí já há 15 anos pela Unisul. Eu tenho especialização em neurofuncional. Eu trabalhei com neuropediatria e neuroadulto uns 8 anos, mais ou menos, atendendo crianças atípicas também, tá? Depois eu fiz a especialização nessa parte da pélvica, mas eu senti que quando a gente foi estudar essa parte dessa formação mais voltada para a uropediatria, era muito rasa em relação ao atendimento das crianças, tanto atípicas como as crianças neurológicas, né? Então, eu decidi fazer o mestrado em fisioterapia para tentar me aprofundar um pouquinho a mais. Fiz a formação extra em uropediatria e integração sensorial, para estar conseguindo dar um suporte mais completo aí para essas crianças. Certo? Então, vamos lá. Eu quis trazer para vocês aqui, só para vocês compreenderem o cenário dessas disfunções. O que a gente tem? Que as crianças atípicas elas vão apresentar maior risco de alterações miccionais e gastrointestinais do que as crianças típicas, certo? Por quê? Por várias questões que eu vou trazer nos próximos slides. O que a gente mais encontra? O que os artigos trazem para a gente, né? Quais são essas disfunções? A gente tem a questão da enurese, certo? Ela comete média de 14% a 30% dessas crianças. A enurese é aquele xixi na cama, de noite, tá? A incontinência urinária diurna, também em média de 12% a 40% a frequência. A gente tem a micção disfuncional. Micção disfuncional, gente, é quando o assoalho pélvico ele não relaxa para a bexiga esvaziar. Então, a criança faz o xixi com uma tensão no assoalho pélvico. Isso vai gerar uma obstrução, né, que é no mecânica, e esse xixi não vai sair completamente. Então, vai ficar, a gente brinca que é uma pocinha, um restinho de urina dentro da bexiga, onde pode fazer essa questão até da infecção urinária de recorrência, tá? E é o que a gente mais tem na clínica, é a micção disfuncional, é o que a gente mais atende. Até achei essa porcentagem um pouco baixa comparado a tudo que chega na gente, né? Tem a questão da urgência urinária de 51% a 60%. A urgência urinária a gente considera quando aquelas crianças que têm uma frequência urinária acima de 8 vezes. É aquela criança que quando tem vontade de fazer xixi, ela tem que correr para o banheiro. Ela diz que ela não consegue segurar, tá? A bexiga hipoativa, não achei a questão da frequência, né? A frequência não, a intercorrência que acontece nas crianças, mas também é algo que a gente vê muito na clínica. A bexiga hipoativa, ela é bem característica de criança que posterga muito a micção. Então, são aquelas crianças que vão fazer menos de 4 xixi por dia, tá? A gente encontra muito, muito na clínica mesmo. A maioria que chega pra gente dizer que faz 1 xixi por dia, no máximo 2. Então, isso tem tratamento também. A constipação, que eu falo que é o que está no top das frequências, que é de 26% a 82% das crianças apresentam constipação, tá? Dor abdominal também foi uma queixa frequente. E diarreia, certo? Agora, o que eu quero trazer para vocês é o que causa essas disfunções nas crianças, né, atípicas. Será que as causas são só comportamentais? Né? Alguns artigos trazem que a questão é o comportamento. Mas será que é só isso? Claro, a gente sabe que a rigidez cognitiva, a ansiedade, tudo isso vai afetar, sim, até a questão do desfraude, né? Digamos, uma criança que tem uma rigidez cognitiva, ela vai ter uma aversão à quebra de rotina. Então, se ela foi acostumada a fazer xixi com a mãe junto, ou a evacuar com um determinado assento, às vezes ela vai ter uma questão de não fazer, de retenção, porque não está com os recursos que ela está habituada, né?
A ansiedade também super comum nas crianças atípicas. A bexiga, ela também sofre uma influência do sistema límbico. Então, se a gente fica ansioso, as emoções elas vão influenciar nessa bexiga, até pode favorecer uma urgência urinária, certo? A atenção, as crianças normalmente têm déficit de atenção associado com o autismo, e crianças que têm déficit de atenção, elas podem ter até uma sensação de... Ela tem uma sensibilidade um pouco reduzida, tanto na questão de evacuar, como de perceber esses sinais da bexiga. Então, ela tende a ignorar. Então, às vezes, ela pode ter escape de xixi e não perceber, ou então, quando quer fazer cocô, já está naquele desespero. A atenção, ela vai afetar bastante essas disfunções, tá? E a dificuldade na comunicação, né? Uma criança que não é não verbal, ela já vai ter toda uma dificuldade no desfraude, tem que ser um desfraude muito bem conduzido, e até ela conseguir se comunicar, dizer que ela quer ir no banheiro, ela entender que aquela sensação, ela está indo no banheiro, estão até associados a uma questão de DI, que é uma deficiência intelectual, né? Então, tudo isso tem que ser bem avaliado antes até de começar o desfraude. Mas o que eu quero trazer para vocês? Os comportamentos a gente já conhece, a maioria já sabe que vai influenciar nessa questão das disfunções. Mas eu brinco que o pulo do gato, né, para mim, está nas alterações sensoriais, certo? Por quê? A gente tem 8 sistemas sensoriais, tá? Eu trouxe para vocês pensando voltados para a questão do banheiro, né? Do banheiro. Quem vai fazer o diagnóstico dessas alterações sensoriais é a terapeuta ocupacional, tá? Mas eu acho muito importante o fisioterapeuta que atende essas crianças ter uma noção geral, até porque às vezes aparece criança para a gente com esses sintomas e a gente não sabe, né, o que fazer, não sabe para quem indicar. Então é importante ter esse conhecimento para saber indicar o terapeuta, tá? Então vamos lá. A gente tem a questão do sistema interoceptivo. O que é o sistema interoceptivo? O sistema interoceptivo é um sistema que vai mandar o sinal dos órgãos internos. Então, ele vai avisar ao nosso corpo, tipo, eu tô com sede, eu tô com fome, eu quero fazer xixi, eu quero fazer cocô. Ele diferencia as sensações e consegue dizer pra gente o que tá acontecendo, o que tá faltando, o que tá precisando ali, né? É uma questão meio que visceral mesmo. Quando a gente tem as alterações sensoriais, a gente pode ter uma hiperatividade, uma hipoatividade ou uma busca sensorial. Gente, a parte sensorial é extremamente complexa. Então, é realmente isso o resumo do resumo que eu vou passar para vocês, certo? Então, pensando no sistema interoceptivo. Se a gente tem uma criança que ela tem uma hiporresposta no sistema interoceptivo, ela vai ser essa criança que vai sentir que ela precisa ir no banheiro, mas ela não vai saber especificar o que ela quer fazer, se é xixi, se é cocô. Às vezes é uma criança que não vai sentir muita sede, uma criança que vai querer tomar muita água, tá? Então, isso já é um sinal de alerta para a gente estar atento. O sistema vestibular e proprioceptivo, certo? Eles são responsáveis pelo controle postural e equilíbrio. O sistema vestibular, gente, o que acontece? A gente tem cílios e cristais dentro do ouvido interno. Conforme eu mexo a minha cabeça, esses cristais vão se movimentar, vão mandar sinal para o cérebro dizendo aonde que está o meu corpo em relação ao espaço. E é aí que a gente vai fazendo os ajustes posturais, tá? O que acontece? Se a gente tem uma hiperresposta desse sistema, a criança, qualquer movimento que ela que ela faz, vai gerar uma ansiedade, então o estímulo vem muito forte para ela. A tendência dessa criança é ficar mais imóvel, ela vai ter uma ansiedade para estar se movimentando. Então, isso pode favorecer até a constipação, porque como ela vai ter essa ansiedade para se movimentar, ela tende a não fazer muito movimento, favorecendo até a diminuição da motilidade do intestino, certo? E também tem a questão é uma criança, quando ela tem a gente fala que é insegurança gravitacional, a criança que tem essa hipersensibilidade, né? Quando ela senta, tipo, ela vai num parque, ela vai ter medo de escorrega, ela vai ter medo de ir no balanço, ela vai realmente evitar esses estímulos vestibulares, tá? Então, às vezes, o sentar no vaso, sentar no vaso, sem o apoiozinho de pé, sem o apoiozinho de mão,
isso pode gerar muita, como é que eu vou falar, uma insegurança, né? Então, a tendência dela vai ser ficar mais tensa. Então, vai ser mais difícil para ela conseguir sentar e relaxar para urinar. Às vezes, ela até pode evitar ir no banheiro, porque isso vai gerar uma ansiedade muito grande nela, por conta dessa insegurança gravitacional. Beleza? Quando a gente tem até a alteração proprioceptiva, a gente percebe também que a criança não tem essa consciência corporal, então ela não sabe se ela está contraindo, se ela está relaxando o assoalho pélvico de forma adequada. Por exemplo, eu tenho uma paciente que tem TDAH, a queixa dela é enurese, ela é incontinência urinária diurna e enurese. Para mim, desde o começo, ela tinha um sistema vestibular e proprioceptivo totalmente bagunçado, né? Encaminhei ela para a TO e a TO confirmou o que eu estava achando. O que eu observava nela, tá, gente? Sempre que a gente fazia o eletromiógrafo com um aparelhozinho que eu vou explicar mais para frente no períneo, ela sempre tinha uma tensão muito grande no assoalho pélvico. E ela demorava muito para conseguir relaxar. Então, claro que a tensão vai dificultar isso mesmo, mas se a pessoa tem essa alteração nesses sistemas, fica mais difícil de urinar, né? Ela não vai conseguir relaxar para a bexiga conseguir esvaziar de forma adequada. Então, a gente tem que estar atento a isso nos nossos atendimentos. Outros sistemas que aparecem também na questão urinária é o sistema auditivo. Tem crianças atípicas que elas se incomodam muito com o barulho da descarga, então elas vão evitar ir no banheiro por causa do barulho da descarga. O sistema tátil é bem importante, porque tem criança que não gosta da sensação de ser limpa, ou não gosta do quentinho das fezes, o quentinho do xixi. Também já tive pacientes com essa queixa. Ele retinha cocô porque ele não gostava do quentinho que fazia quando o cocô saía. Ou ele pode até ter uma questão de uma hipossensibilidade tátil. Ele vai fazer xixi, vai fazer cocô e não vai nem perceber que tá sujo a calcinha, né, ou a cueca. A gente tem que estar ligado, certo? O sistema visual também é importante. Tem algumas crianças que elas ficam ansiosas porque elas não conseguem ver o cocô sair e não sabem para onde eles vão. Então, isso cria uma ansiedade, tá? E a gente tem também o sistema olfativo e gustativo. Claro, o olfativo também em relação ao cheiro do xixi, ao cheiro do cocô, pode incomodar a criança. O cheiro do banheiro, às vezes, incomoda. Então, algumas dicas que eu dou para a mãe, para essas crianças, é colocar um perfuminho que a criança goste, um cheirinho aromatizador, enfim. Mas esses sistemas, eles vão também favorecer a seletividade alimentar, né? E vai favorecer a constipação. O que eu acho... Voltou? O que eu acho, assim, muito interessante é que a gente que trabalha com neuro, né, a gente já acaba estudando essas questões sensoriais. E quando eu comecei na pélvica, nunca foi dito nada sobre isso. E saiu um estudo em 2024, até esse que eu coloquei aqui no final da tela, na ICS de Madrid, mostrando essa relação das alterações sensoriais com essas disfunções de bexiga e intestino, né? Para mim não faz sentido a criança só ter uma constipação, uma micção disfuncional, sem a gente ter alguma possível alteração sensorial, né? Então, eu acho muito legal que está vindo estudos sobre isso para a gente está se aprofundando mais para tentar entender como que a gente vai conseguir tratar essas crianças, né? Outras possíveis causas são as alterações motoras, né, gente? Isso é muito claro, assim. As crianças atípicas, elas tendem a ter hipotonia, principalmente hipotonia de tronco. Então, imagina, quando ela for sentar no vaso, ela não vai ficar sentadinha, bonitinha, ela vai ficar sentada assim. E o tronco, quando ele não está bem estabilizado, o assoalho pélvico fica também contraindo, relaxando, dificultando para urinar, dificultando para evacuar, tá? Até se a gente tem esse músculo do tronco muito fraco, pode dificultar um pouco na hora de fazer essa propulsão das fezes, né? De fazer esse esforço para evacuar. Então, aí está também uma possível causa de uma constipação das crianças, tá? As alterações de equilíbrio, alterações posturais, a dispraxia, gente. A dispraxia é uma dificuldade na coordenação.
o ato, digamos, de urinar, ele envolve tanto movimentos voluntários como movimentos involuntários. Então, novamente, se o meu assoalho pélvico não relaxa, a bexiga não consegue esvaziar de forma adequada. Então, uma criança que já tem uma dificuldade na coordenação motora global, com certeza ela vai ter uma dificuldade na coordenação de bexiga, né? Então, a gente tem que estar avaliando isso para poder estar atuando de uma forma bem certeira, certo? E, obviamente, o problemas no desfraude, né? Como eu falei, dificuldade na comunicação, comportamentos repetitivos, a rigidez, a ansiedade, até o estresse familiar, né? Tudo isso pode dificultar esse treinamento do esfíncter e até da criança reconhecer esses sinais da bexiga. Então, aquela questão da interocepção, né? Ela conseguir escutar o que o corpo dela está falando, né? O que o corpo dela está pedindo. Então, a gente sabe que um desfraude mal conduzido vai gerar traumas e vai favorecer todas aquelas disfunções que eu trouxe para vocês anteriormente. Certo? E a gente sabe que essas disfunções, elas vão gerar uma interferência gigante nas atividades de vida diária dessas crianças, né? E na participação escolar. Então, é aquela coisa, né, que a gente escuta, que, não pode dormir na casa do amigo porque tem o escape de xixi de noite, ou então tá com vergonha de fazer passeio escolar porque ainda usa fralda. O aumento do estresse familiar também, principalmente relacionado à constipação, é o que a gente mais vê as mães com descabeladas, né? Você voltou? A internet está oscilando aqui, desculpa, gente. Então, a gente vê esse estresse familiar, né, bem grande. A diminuição da autoestima, né, está mais em crianças maiores. E, sim, gente, esses problemas, eles podem ser exacerbar os desafios que já existem relacionados à alteia, principalmente a questão da socialização. Então, é crucial, né, a gente identificar precocemente e e levar essa criança para um tratamento adequado para essas disfunções, para a gente conseguir que não afete tanto essa qualidade de vida deles, tá? E agora a parte principal. Como que a fisioterapia pélvica pode ajudar? Gente, meu Deus, ajuda muito, né? O que a gente faz? Eu trouxe para vocês os principais recursos que a gente utiliza na fisioterapia pélvica e o porquê, tá? A neuromodulação é um aparelhozinho que a gente coloca na região parasacral, certo? Essa neuromodulação, eu brinco que ela dá um restart na bexiga. Então, até coloquei, ela reequilibra essas informações excitatórias e inibitórias para colocar esse impulso neural no estado mais neutro, tá? Tem diversos artigos sobre isso, para tratamento da enurese, para tratamento da urgência urinária, para constipação também, houve vários estudos. Então, a gente faz na clínica. E, ao meu ver, ela trabalha bastante a questão dessa interocepção, porque como ela vai dar esse restart na bexiga, ela vai ajudar essa bexiga a normalizar, ela vai ajudar essa bexiga a normalizar essa sensação, certo? Eu saí muito tempo, que aqui para mim tá oscilando que tá voltando e saindo a internet. Tá tudo bem? Saiu nada, tá? Tranquilo. Sério? Nossa. Pra mim Certinho, Rafa. que saiu e que volta, saiu e que volta. Eu falei, meu Deus do céu. Não, Tá. tudo certinho. Tá bom, obrigada, amor. E a gente tem, então, o biofeedback com eletromiógrafo, tá? É esse aqui que tá na telinha. A criança vai botar um eletrodozinho, tá? Superficial na região do períneo. Daí ela vai fazer a contração, o aviãozinho sobe e o relaxamento, o aviãozinho desce. Para que serve o biofeedback, gente? A gente usa isso para trabalhar a coordenação motora. Então, para a criança entender o que é contrair, o que é relaxar, ela entender onde que ela tem que contrair, aonde que ela tem que relaxar, para não usar essa musculatura extrapélvica, né, que às vezes fazem com o tronco, mexe com as pernas, daí vê o avião subir, eles acham que estão arrasando, mas não. Então, a gente tem que mostrar para eles como é que é essa contração de forma isolada, tá? Outra coisa que eu acho muito legal é eu coloco eles na posição sentado no vaso, a gente coloca o eletrodo e a gente pede para eles assim, como é que você faz xixi normalmente? Daí, eu fico na ponta do pé. Daí eu mostro como que fica o assoalho pélvico quando eles ficam na ponta do pé. O músculo ele não consegue relaxar.
Ou então, eu tenho preguiça de botar a calcinha no tornozelo, deixar a calcinha no joelho. Então olha só como é que fica o assoalho pélvico também, todo tensionado. Então é bem legal, assim, para as crianças estarem entendendo como é que o corpo delas respondem ao movimento delas, né? É bem legal. Tô bem moderna. Gente, a cinesioterapia também é outra coisa que, para mim, eu sei que alguns fisioterapeutas só fazem a neuromodulação e o biofeedback. Para mim, não faz sentido você atender uma criança típica sem pensar em cinesioterapia, né? A gente tem que fazer esse fortalecimento e relaxamento muscular, né? Dependendo do que a gente encontra na avaliação. Tem que trabalhar a coordenação motora, né? A gente tem vários artigos também trazendo que crianças com enurese têm essa dificuldade de coordenação. Consciência corporal, né? Aquelas crianças que são muito tensas, ensinar elas como relaxar, onde é que está cada parte do corpo, equilíbrio. Então, assim, não tem como fazer a fisioterapia pélvica sem pensar num global dessa criança, né? O problema não é especificamente no assoalho pélvico, a gente tem que ver fora do... Eu brinco, subir na montanha e ver um total, né? A criança como um todo. E, por último, a uroterapia. Como a gente sabe que tem, como eu mostrei para vocês, tem essa questão comportamental, não, tem essa questão motora envolvida, alterações sensoriais envolvidas, tem a questão comportamental. É aí que entra a uroterapia. Então, o que a gente faz nessa uroterapia? A gente dá educação e saúde para os pais e para a criança, né? Tudo isso, gente, de forma muito lúdica. Eu brinco assim, que a fisioterapia pélvica para a criança não pode ser chata. Porque imagina, a gente vai estar trabalhando, vai estar mudando a postura dela no vaso, a gente vai estar falando para ela tomar mais água, né, ou menos água, enfim, que ela tem que fazer xixi, que ela tem que fazer cocô. As crianças, se não for algo assim, muito divertido, para eles não enche o saco, eu não vou fazer. Eu tenho 3 filhos, eu sei como é que é, né? Então, tem que ser algo assim que a gente consiga motivar eles. Então, a fisioterapia pélvica tem que ser algo muito lúdico. A gente brinca na sessão, até acho que a Ana também faz isso, de pegar um cocôzinho de EVA, e a criança tem que ir lá levar para o bacio, e como é que ela faz essa força, como é que ela faz a respiração para ajudar o cocô a sair. Então, tudo isso tem que ser bem interativo para eles realmente aderirem isso e chegar em casa e quererem fazer, né? Então, assim, cansa bastante atender criança, mas vale muito a pena, porque o resultado é incrível, tá? Então, na uroterapia, a gente realmente explica para eles como é que funciona o assoalho pélvico, como é que é a fábrica do xixi, como é que é a fábrica do cocô, como é que esse cocô é formado, como é que ele sai, ingestão de líquidos, a postura no vaso, o que é importante ficar, fazer, enfim, é bem legal. E, se a gente for pensar nessa reabilitação dessas disfunções, ela exige um trabalho multidisciplinar, tá? Eu, Rafaela, como fisiopélvica sozinha, até posso melhorar alguns sintomas, mas se eu for pensar num todo e numa continuidade, eu acho que essa criança precisa de uma equipe, tá? Ela precisa do pediatra, que normalmente é o profissional de primeiro contato dessa criança, né? Então, é interessante o pediatra estar de olho nessas disfunções para estar encaminhando para a fisiopélvica, a nefrologista, a gastropede, principalmente, né? O urologista, tem que fazer fisiomotora, gente, né? Até para tratar essa hipotonia. Terapia ocupacional, por causa dessa questão sensorial e psicóloga, tá? Eu tenho algumas crianças, por exemplo, que quando elas sentam no vaso, só que elas não ficam quietas, elas acham muito chato ficar sentado no vaso. Então, eu sempre estou em contato com a equipe, tanto quanto com a psicóloga, como a terapeuta ocupacional, a gente está criando estratégias para essa criança sentar no vaso e ficar entretida ali por 2 minutos, né? 2 minutos, 1 minuto, para conseguir esvaziar minha bexiga, para conseguir evacuar, enfim. Então, essa equipe é bem importante para a gente conseguir um resultado bem legal para essas crianças, certo? Gente, era isso, tá? Eu só quis fazer um resuminho ali. Então, assim, os desafios da bexiga e intestino nas crianças típicas não são meramente comportamentais, né? Elas exigem, sim, uma ajuda especializada e um tratamento lúdico, né? Porque a motivação é o maior motor de sucesso terapêutico nessas crianças, tá bem? Obrigada, gente. Karen, alguma dúvida? Pode mandar.
Rafa, tu tá conseguindo me ouvir? Aham. Rafa, eu acabei entrando no meio, que estava fora. Talvez me perdoa se eu perguntar alguma coisa que tu tenha comentado ou que eu não tenho prestado atenção. Tu tem uma orientação para criança que tem algum receio ou inibição de não deixar, pelo menos no início, né, a mãe encostar para fazer higiene, ou que fique com ela acompanhada durante a evacuação, ou, sabe, o xixi, de querer fazer sozinha, mesmo quando não sabe proceder até o final sozinha, ou tu orienta a vir chamar quando terminar, porque eu já vi alguns casos, não eram pacientes meus, mas sabe que eu vi que essa situação acontecia, sabe? De não, da criança estar no ambiente público e aí virar um pequeno caos, por exemplo, que a mãe não conseguia estar junto e aí também não conseguia estar fora por questão de segurança, enfim, tem alguma orientação quanto a isso? Nossa, guria. É complicado. Eu vi, assim, ó, aquela bem assim, né, aconteceu no sentido que eu assisti a situação. E eu fiquei pensando como eu poderia orientar caso me perguntassem e eu não sabia, eu não ia conseguir orientar, entendeu? Eu acho que é um caso de atipia, enfim, sei lá, todo o contexto, mas eu acho que não era um problema de fato, vamos dizer assim, mas a questão, mas tinha a ver com a situação, né? Vamos dizer. Pode ser a questão da rigidez, né? Rigidez, ele vai sozinho, quer ir sozinho, né? Pode ser uma questão até sensorial também. Tem crianças que eu falei, assim, elas não gostam de ser limpas, tem que ser limpa de tal forma que só do jeito deles. Então, às vezes é legal, esse tipo de comportamento é legal estar indo junto com a psicóloga. Realmente é uma questão bem comportamental mesmo, né? De fato, não tem a ver com a fisiopélvica em si, vamos dizer, né? Com a questão, vamos até dizer assim, local. Que eles façam sozinhos, né? Mas não para gerar um caos, não uma rigidez dessa. Entendi, não, fechou. Só para comentar mesmo que a situação que eu presenciei. Mas obrigada, viu? Imagina, amor. Obrigada. É isso, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Então. Não. Obrigada, Rafa. Opa. Obrigada, Lê. Então tá. Aninha, tu já parou a gravação? Vou parar agora.